Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá, bem-vindo ao podcast oficial do BNI, trazido a você por networknow.com, que é o site líder na internet para networking. Sou Danilo Xavier e estou na QCOM Comunicação em São Paulo, falando ao telefone com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Meisner, na voz de Oswaldo Quartim Barbosa, membro do BNI. Olá, Ivan, como está e por onde anda? Estou em Austin para uma arrecadação de fundos para a Fundação BNI. Você sabe, Danilo, a Fundação BNI faz um bom trabalho em todo o mundo. Existe um programa chamado Vozes de Negócios. Estamos fazendo levantamento de verba no Lago Austin para a Fundação. Isso soa bem! Se alguém se interessar, temos mais informações sobre as vozes de... ou no inglês, Business Voices, no nosso site bnifoundation.org. Bom, você vai conversar conosco hoje sobre o medo de falar? Sim, recebemos uma pergunta de uma pessoa que chama Carla, pedindo para falar como superar o medo de falar em público, principalmente nos grupos do BNI. Obviamente, um membro do nosso BNI estava falando sobre o tempo de apresentação, que é o que realmente deixa as pessoas mais nervosas. Muitas pessoas ficam nervosas apenas fazendo a segunda apresentação, uma apresentação curta semanalmente, mas o tempo que realmente tende a assustar o pessoal. Eu tenho algumas sugestões. Uma delas é não assumir que alguém que faz um monte de palestras não fica nervoso. Eu falo de mim mesmo. Eu fico nervoso quando eu falo. E olha que eu faço muitas palestras por ano. Uau, são muitas mesmo. Está bem, não há problema em ficar nervoso. Eu tenho feito isso por anos, mas eu acho que um pouco de nervosismo é uma coisa boa, porque acontece aquela adrenalina. Você só não quer aquele nervosismo que sufoca a ponto de impedir que você não fale ou faça alguma coisa. Eu ainda fico nervoso, sim. Eu acho que às vezes, quando eu estou sendo apresentado, Danilo, eu fico pensando: ai meu Deus, eu não estou nervoso. Aí eu fico sem adrenalina e subo muito descontraído. Isso não é legal. Quando eu não tenho essa adrenalina, eu não fico nervoso, eu não faço um bom trabalho, eu não fico concentrado. Eu não posso ficar sem fazer um bom trabalho. Então esse processo de ficar nervoso faz parte. O que eu estou dizendo é que abraçar certa quantidade de nervosismo não é mal. Não há problema em ser um pouco nervoso, mas você simplesmente não pode ficar travado por causa disso, correto? Sim, tenho uma pergunta. Você já teve dificuldades em encontrar as palavras certas? Eu sei que isso me acontece muito e isso me deixa muito nervoso. Isso acontece muito, Danilo. Então eu tento preparar o máximo possível. Eu tenho um número de técnicas para fazer boas apresentações. E uma delas é a preparação. Você tem que se preparar antes de começar a falar. Eu sou um verdadeiro crente no planejamento com a minha espontaneidade. As pessoas sempre riem disso, mas é verdade. Eu tento planejar a minha espontaneidade, pois isso eu acho muito importante. No mesmo dia eu posso fazer o mesmo discurso 1 zilhão de vezes, mas eu ainda tomo cuidado para falar e me lembrar dos pontos-chave, dos pontos importantes. Mas sim, às vezes eu esqueço alguma palavra e acho importante ter anotações, olhar para baixo. O que não pode fazer é uma apresentação incompleta. A preparação é fundamental. Quando você for falar, leve algumas notas, saiba o que você vai dizer, mas não leia. A maioria das pessoas podem não confiar exatamente naquilo que você está dizendo, mas é fundamental ter as suas anotações. Isso facilita na hora de lembrar ou desenvolver melhor sobre algum tema. Bom, vamos pensar agora. Estamos indo para uma reunião no BNI. Eu sei que eu já falei sobre isso brevemente em outro podcast, mas vale a pena mencionar novamente. Eu tinha um contador que ficou completamente petrificado uma vez. Ele ficava totalmente congelado quando precisava fazer discursos para as pessoas. E ele ainda disse: se eu tenho que fazer 10 minutos de apresentação, eu paro. A pessoa faz parte de uma equipe de liderança e precisa enfrentar isso. Mas ele sempre dizia: se eu tiver que falar, eu tô fora. Lembro de ter uma conversa com ele sempre dizendo: não para, você não tem que parar por causa disso. Não faz um discurso, faz um teste. E o contador: o que você quer dizer com isso, Ivan? E aí eu falei para ele: ao invés de se levantar e falar, dar um teste para as pessoas, faça umas questões de verdadeiro ou falso, monta umas 10 perguntas sobre direito tributário e vê como eles respondem. Leia a pergunta, pergunte quantos disseram verdadeiro e quantos disseram falso. Em seguida, é só dar a resposta. Não precisa fazer nada. E o contador: eu posso fazer isso. Danilo histórico. Ele começou a ler as primeiras perguntas. De acordo com a legislação fiscal de 1986, é ele verdadeiro ou falso?
Mas teve um momento que as pessoas passaram a fazer brincadeiras e tudo ficou mais gostoso e descontraído. As pessoas começaram a rir e a coisa foi fluindo de maneira muito tranquila. Isso faz parte e faz com que a pessoa seja uma grande oradora. Dê o seu show e se anime com aquilo que você está fazendo. Isso é outro ponto. Ele não esperava falar 10 minutos, mas tudo acabou correndo da melhor maneira e eles tiveram que aumentar até o tempo. Seja criativo, faça um teste antes do discurso. Caso você queira usar PowerPoint, tome cuidado com a quantidade de texto nos slides. Montar uma apresentação com foto é melhor para lembrar o que você vai falar e despertar a curiosidade das pessoas. Tem um livro que fala sobre montar uma apresentação com mais fotografias, e eu indico. A obra se chama Presentation Zen. Se você está falando sobre um tópico, é melhor mostrar uma imagem do que colocar vários textos. Por exemplo, a primeira vez que usei esta técnica estava com um livro que eu escrevi chamado A Solução de 29%. O livro é baseado em uma história que eu escrevi chamado Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e 6 graus de separação. O primeiro slide orienta Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e 6 graus de separação. Eles têm algo em comum? Esse era o texto. Percebi depois de ler esse livro que eu estava fazendo tudo completamente errado. Ao invés disso, passei a colocar apenas 3 fotos. Uma foto do Papai Noel, uma do Coelhinho da Páscoa, que refletia 6 graus de separação. Eu só mostrei as 3 fotos e perguntei: o que essas 3 fotos têm em comum? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e 6 graus de separação? A resposta, por sinal, é que eles são todas as lendas urbanas, ou mitos. Obrigado, estava me perguntando. Grande, Danilo, é isso aí. Apresentação Zen, esse é o nome do livro. Vamos a outros pontos. Entre falar e contar histórias, conte histórias. É muito mais poderoso. Aqui estão os 4 segredos para contar uma boa história. Uma grande história é um fato que envolve uma emoção e obriga alguém a agir. Ele nos transforma de alguma forma. Isso é o que faz uma grande história. Então, se você tem uma história, não basta contar uma piada. A piada é uma verdade ou algo aparentemente factual. Envolve emoção, mas não obriga ninguém a agir, pois é apenas uma piada. Quando você contar uma grande história, revive o momento. Não fique só contando. Mostre os motivos de você estar levando a história para a reunião. Poderia falar ainda mais coisas, mas se você quer fazer uma grande história, chame a atenção das pessoas, coloque emoção, busque colocar emoção. O som da sua voz também é importante para prender a atenção. Elementos visuais, repetição verbal e palavras poderosas ajudam a fazer uma grande apresentação. Você pode encontrar isso no Giver's Game. Você provavelmente já me ouviu falar sobre isso antes, Danilo. É um dos meus favoritos. É o fim do Giver's Game. Se todas as pessoas de uma organização andam no mesmo sentido, essa organização poderia dominar em qualquer setor, mercado ou qualquer competição a todo momento. O BNI domina essa indústria em quase todos os mercados por quase uma década. Isso tem acontecido por causa de uma visão partilhada e de uma implementação compartilhada. Esses são exemplos de repetições verbais de uma forma que faz as pessoas lembrarem daquilo que você está dizendo. Isso é muito inspirador. É uma grande ferramenta e técnica para você usar quando você está falando. Sim, isso me lembra de quando você está indo para a igreja e há um grande pastor dando um sermão e ele repete e usa muito desses truques. Absolutamente. É uma técnica experimentada e verdadeira. Você sabe, eu estudei discursos por muitos anos na escola e na faculdade. Isso foi uma das coisas que realmente me marcou. Para resumir, é fundamental fazer a preparação do discurso e não improvisar. Não basta se levantar e improvisar. Se você estiver fazendo uma apresentação do PowerPoint, tem que ter elementos visuais, não um monte de texto. Não se esqueça de contar boas histórias. Mexa com as pessoas e reviva as histórias. Atenção aos elementos verbais e tom de voz. Tudo isso é muito importante. E não se preocupe em estar nervoso. Todo mundo fica assim. Todo mundo fica nervoso. O objetivo é ensinar as pessoas sobre o que fazer e mantê-los animados para essa experiência que você vai contar logo a seguir. Muito bem. Danilo, agora é fazer uma grande apresentação na próxima semana, Ok, hein? eu pretendo. Obrigado, Ivan. Se alguém tiver qualquer outras perguntas, por favor, manda no askivan@bni.com. Pessoal, muitíssimo obrigado. Em especial a Carla pela ótima pergunta. Ok, ótimo, obrigado. Gostaria apenas de lembrar aos ouvintes que este podcast chegou até vocês através do networknow.com, que é o site líder na internet para networking. Muito obrigado pela sua atenção. Sou Danilo Xavier e nós esperamos você na próxima semana com mais um BNI Podcast Oficial.